Lucas capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Lucas capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 27. 5, 27. Aleluia. Lucas 5, 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Somente que as palmas glorificam e exaltam o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, uma palavra onde fala acerca de arrependimento, fala acerca de chamado, porque no começo Jesus ele fala para Levi: segue-me. E hoje não é diferente. Jesus usa os seus para pregar a palavra, para chamar a pessoa ao arrependimento. Mas muitos não fazem o que Levi fez, porque Levi não olhou para um lado nem para o outro. Levi ouviu o comando de Jesus, ouviu e obedeceu. Jesus disse: vem, segue-me. E Levi foi. E a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus pregada naquela época é pregada hoje e vai ser pregada eternamente, porque céus e terra passarão, mas a palavra permanecerá. E muitos ouvem o chamado de Jesus, mas recusam, rejeitam. Mas Jesus está todo tempo chamando, porque Jesus ele veio salvar. Como os fariseus estavam apontando: como é que pode? Vocês comem com os publicanos, com os pecadores. E Jesus disse: os sãos não precisam de médico. Aquele que não está doente não precisa estar no médico, mas o que está doente precisa de ser curado. Jesus estava falando espiritualmente, mas eles não entendiam. Mas Jesus estava dizendo que aquela sociedade estava doente espiritualmente, estava precisando de salvação, estava precisando se arrepender para receber a graça, para receber a salvação. E hoje não é diferente. Jesus está chamando ao arrependimento, mas muitos ouvem, até são tocados, mas rejeitam, recusam o bem mais valioso que o ser humano pode ter, por conta dos seus prazeres, por conta das suas próprias vontades. E olhando para a palavra, eu entendo: Jesus, a Bíblia diz que ele era Deus, ele é Deus, ele sempre será Deus. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Ele desceu do céu, ele deixou o seu trono para morrer por nós. Jesus renunciou a sua própria vida por amor a nós. E quando é na nossa vez de renunciar, nós não queremos. Nós dizemos: não, Jesus, agora não, eu estou muito novo, não é para mim não esse negócio de crente, de renunciar. Não é para mim não. E quando está velho, diz: não, eu estou velho demais para fazer isso. Sempre tem uma desculpa. Nunca diz: Jesus, eu vou. Igual Levi. Jesus disse, foi bem claro: Jesus. Ele viu o publicano, Levi e disse: siga-me. Jesus não chegou lá e pregou não, ele disse só: siga-me. Porque eu acredito que Levi já tinha escutado ouvir falar de Jesus. E quem não ouviu falar de Jesus hoje em dia? Muitos. Os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, de trás estão ouvindo a palavra ser pregada. E por que não seguem Jesus?
prioridade na sua vida. Não querem rejeitar suas próprias vontades. Por quê? Porque o prazer de viver do seu jeito é bom aos seus olhos. Mas a palavra de Deus, ela também diz: há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas afinal são caminhos de morte. Essa palavra é muito dura, mas a palavra tem que ser dura. A palavra tem que ser pregada, porque quem quer Jesus, independente da palavra, vai vir. Tem um chamado de renunciar à própria vida para viver com Cristo. E a Bíblia diz: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Aquele que ama pai e mãe mais que a mim não é digno de mim. Jesus está dizendo no lugar que é dele. Diácono está dizendo que eu tenho que. Não. Cada um no seu lugar. A nossa família nós devemos amar assim como Cristo disse que nós temos que amar. Mas uma certa vez Jesus estava pregando e disseram: Senhor, a tua família está aí fora, tua mãe e teus irmãos. E o que foi que Jesus disse? Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Senão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo: vai chegar um dia que você vai ter que escolher quem que vai estar no centro da sua vida. Se sou eu, ou é a sua vontade, ou é a sua família, ou é os seus prazeres. Mas Jesus está sendo muito duro. Irmão, nós temos vivido num tempo que não tem mais tempo de brincar, não tem mais tempo de dizer: não, mais tarde eu vou, depois eu vou. Não, Jesus pode voltar a qualquer momento. E aí, se ele voltar? A Bíblia fala de um rico insensato que tinha uns bens, mas ele achou pouco e destruiu para construir mais. E Jesus disse: essa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem irá? Jesus faz essa pergunta hoje. Se essa noite for o teu dia, se essa noite for o teu último dia aqui na terra, para onde tu vai? É duro, mas não tem para onde correr. A palavra tem que ser essa: arrependimento. Jesus está chamando o arrependimento, mas não querem. Eu quero viver a minha própria vontade. Jesus não impede você de viver a sua vontade. Não impede. Jesus não força ninguém a nada. Ele não pegou o Levi pelo braço aqui, não. Ele pegou: bora. Não, ele disse: segue-me. Segue-me. Só fez o chamado, só fez o convite. Levi ouviu e foi. Muitos estão ouvindo pelo celular, muitos estão ouvindo aí a minha voz chegar no microfone, mas não dão ouvidos. Mas vai chegar um dia em que a porta vai fechar. Vai chegar um dia que não vai ter mais a chance que hoje está tendo. E vai desejar e não vai poder, porque a chance é agora, nesse momento. Não dá para esperar, não podemos. A Bíblia diz que o amanhã não pertence a nós. E quando a Bíblia fala de amanhã, não é só o amanhã, não, é daqui a 1 minuto, daqui a 2, 10 minutos, 1 hora, ninguém sabe. E se Jesus vier, se Jesus voltar agora, será que nós estamos preparados para subir? Será que nós estamos se for gerar verdadeiramente um arrependimento dentro de nós? Porque Levi ouviu a voz, ouviu o comando de Jesus e foi. Um dia Jesus enviou alguém para dar esse comando na nossa vida, e nós ouvimos e obedecemos. Que bom seria que as pessoas ouvissem falar de Jesus uma única vez e já se arrependessem. Mas não querem renunciar. Eu não tenho coragem de pregar e dizer:
Não, você aceita Jesus que vai ser tudo mil maravilhas. A vida do crente é de peleja, é de luta, é de batalha. Ninguém vai enganar ninguém. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ninguém quer passar por luta. Quer aceitar Jesus e quer receber bênção, 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 e na hora da luta abandona. Então eu estou igual aqueles que estavam ao redor de Jesus. Quando Jesus estava fazendo milagre, multiplicando os pães, peixes, curando, dando visão ao cego, ressuscitando o morto, estava todo mundo batendo no ombro de Jesus e aplaudindo. Mas quando Jesus pregou a palavra dura, todo mundo saiu. Se eu recebo Jesus só quando ele está me dando bênção, 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 bênção. Quando eu recebo uma lapada de Jesus, aí eu, não vai não, porque tá certo não, isso aí, muito dura essa palavra. Então eu estou servindo a quem? Porque Jesus, ele veio para nos salvar. Mas a Bíblia também fala que todos os dias, ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó, Pastor Zé Maria, você tem que vir, pegar sua cruz. Não, ele diz: quem quiser. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus não força ninguém a nada, irmãos. Jesus está usando o pastor, está usando o diabo, está usando os irmãos para pregar a palavra. Você ouve a palavra, você acredita na palavra, mas na hora de renunciar você diz: não é a hora ainda. Quando vai ser a hora? Quando não tiver mais a oportunidade, porque a Bíblia também fala que a gente tem que buscar o Senhor enquanto está perto, invocar enquanto está perto. Por que a Bíblia fala isso? Invocai enquanto está perto, porque vai chegar o dia que ele não vai estar mais. Vai chegar o dia que não vai ter mais a oportunidade. E vão desejar ter a oportunidade que tem hoje, e não vão ter. Vão se lembrar que tiveram todo o tempo do mundo para receber Jesus como Senhor, mas preferiram suas próprias vontades, preferiram viver os seus prazeres. Se eu for para Jesus, eu vou ter que deixar de fazer isso, vou ter que deixar de fazer aquilo. Renúncia. Ele não renunciou à sua glória. Como que um Deus que não precisa de nós para nada, desceu do céu, se esvaziou de si mesmo, deixou o seu trono e veio como ser humano morrer para um monte de pecador. E quando é na minha vez de renunciar às minhas vontades, não é para mim não. Então eu automaticamente estou me colocando acima dele. Então Jesus está chamando você hoje ao arrependimento. Não é o diabo, não é o pastor, é a palavra de Deus. Jesus está dizendo hoje: segue-me. Você está ouvindo a palavra de comando do Senhor hoje: siga-me. Agora é com você. É você quem escolhe ficar sentado, viver a sua própria vontade, ou seguir Jesus. Para finalizar, eu vou ler só mais um versículo que se encontra no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Olha o que aqui diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Irmão, você que está afastado, que está ouvindo essa palavra agora ou vai ouvir depois, o diabo vai mentir para você e dizer que o que você fez não tem perdão, que ele não te perdoa mais. Mas a Bíblia diz que: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Jesus está chamando ao arrependimento. Não deixe o diabo lhe cegar, não deixe o diabo enganar. Porque às vezes, irmãos, nós ouvimos a voz do Senhor e o Senhor dá um comando, e nós dizemos: será que é Jesus? Será que é Deus?
Mas quando é o diabo, ouve. Mas quando o diabo diz, vai lá, fala do irmão, fala do pastor, engana, aí faz. Cadê o temor? E Jesus está chamando todo temor ao arrependimento. O teu pecado não suja Jesus. Você está sujo do pecado, vá até Ele que Ele lhe limpa. Está dizendo, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa injustiça. Então Jesus está chamando você ao arrependimento nesta noite. E Ele está dizendo para você o que Ele disse para Levi: segue-me. Agora é você. Você que decide, você que escolhe se vai permanecer vivendo as suas próprias vontades ou seguir a Jesus. Amém? Amém. Eu agradeço a minha irmã. Obrigado.